Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos falar no dia de hoje. Fale ao nosso coração, Pai, fala ao nosso âmago, fala na nossa alma, para que possamos compreender todas as coisas e que todas as coisas sejam cumpridas em nós pela Tua palavra, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Todas as pessoas esperam a vinda de Cristo. Todas as pessoas almejam a vinda de Cristo. E por isso, dentro dos templos religiosos, aqueles que deveriam pregar a vinda de Cristo pregam terror sobre as ovelhas, o rebanho de Deus. E hoje, o Pai quer mostrar para você como será a vinda dele. Como será um momento especial do qual todos nós esperamos. E a palavra em 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Redentor, o Mashiach, o Cristo, e pela vossa reunião com Ele. Como nós vamos nos reunir com Cristo? Há uma forma de reunir com Cristo. Não é só porque você está dentro de um templo religioso que você vai se reunir com Cristo. Não é porque você é crente que você vai reunir com Cristo. Há coisas que Cristo nos ensina para que possamos reunir com Ele. E Ele nos diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quer dizer, não saia do seu entendimento. Isso os pastores fazem com que as ovelhas saiam da compreensão divina, da compreensão da palavra. E Cristo diz, não saia do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Os pastores falam, a vinda de Cristo está à porta. Eu mesmo já disse isso aqui. Mas ela está à porta por quê? Por que a vinda está à porta? Porque começou a acontecer coisas que na Bíblia está escrito. Mas o que ele diz? Não turbe o seu coração pela palavra que o pastor prega. E nem pela epístola, a Bíblia. Epístola significa a palavra da Bíblia. O que foi escrito. Não turbe o teu coração por isso. Por quê? A Bíblia é um livro que é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto quanto entra e quanto sai. E os pastores, sabendo disso, eles usam não a parte boa da Bíblia, mas a parte que leva o povo ao engano, a entrar num buraco negro que não tem volta. E cabe a nós, no nosso entendimento, na nossa sabedoria, compreender as coisas espirituais e celestiais. Cristo, ele disse que a partir de hoje vale o Novo Testamento, não o Velho. Mas continuam pregando o Velho para que as pessoas sigam o Velho e não o Novo. E o Novo é amor, é misericórdia, é caridade, compaixão. Mas quem compreende essas coisas? E a palavra continua a nos dizer
ninguém de maneira alguma vos engane. Mas os pastores te enganam, aqueles que se dizem profeta te enganam, os obreiros das igrejas te enganam. Todos te enganam, mas como é o engano dessas pessoas para com você que você ainda não viu engano dentro dos templos religiosos? A palavra continua a nos dizer: porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Todos dizem, o diabo vai herdar, o diabo vai assentar no trono, o diabo vai fazer isso, mas não tem nada a ver com o diabo. Cristo deixou bem claro, 666 não é o número do diabo, é o número de um homem, o nome de um homem, aquele que vai estar no poder, aquele que vai estar acima de toda a lei terrena. Mas você não compreende, você está esperando a vinda do diabo. O inimigo está sentando no poder e você não está percebendo. Isso não sou eu quem digo, é a Bíblia. Aí você diz, de quem você está falando? O inimigo está no poder. E não é no poder do nosso país ou no poder do país vizinho, ele está no poder universal. O poder do mundo todo. Muitos chamam da nova ordem mundial. Mas nessa nova ordem mundial existe um cabeça. E esse cabeça que dá as leis. Se as leis da nova ordem mundial for boa, o mundo vai ficar feliz. Mas esse cabeça que será colocado na nova ordem mundial, se a lei dele for ruim, o mundo vai padecer. Mas você compreende dessas coisas? Você sempre fala, eu não me preocupo com as coisas que acontecem em Israel, eu me preocupo com as coisas que acontecem no Brasil. O nome do nosso Messias é Jesus, não é esse que vocês anunciam que é de Israel, mas o seu Deus não é brasileiro. Foi lá que o seu Deus nasceu, foi lá que surgiu o seu Cristo. É de lá que você tem que prestar contas. É de lá que você vai receber o Mashiach. Ele não vai aparecer no Brasil nas nuvens como você espera, ele vai surgir em Israel. É lá que ele vai surgir para aquele povo que não acredita nele. Mas você tem entendimento para tais coisas? Esses incautos que não são pastores, que são levantados por pastores, que não são chamados, é que anuncia isso. Cristo vai vir nas nuvens, nós vamos ver. Você não vai ver Cristo nas nuvens. Israel vai ver, você não. Porque a palavra diz, quando ele chegar nas nuvens para que todos lá vejam, ele vai chamar o seu rebanho, que virá de ponta a ponta do mundo. Você não vai ver Cristo nas nuvens. Você não vai ver. Você será arrancado de onde você está e vai para lá para Israel. Porque é lá que vai acontecer todas as coisas. É lá que vai ser o tremendo dia que você deseja tanto que aconteça aqui no nosso país. Ou no país que você mora. Mas é lá que vai acontecer o Armagedon. Não é no Brasil, não é na França, não é na Itália. É lá em Israel. E a palavra continua a nos dizer: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você observou? Você está entendendo? A sua compreensão está sendo clara agora? Ele vai cancelar e vai se opor a tudo aquilo que se chama Deus. Ele não vai opor sobre o protestante, que hoje são conhecidos como evangélicos, a qualquer Deus existente na face da terra, seja do católico, seja do evangélico, seja do espírita, seja do candomblé. Ele vai se opor a isso e vai criar um único Deus. Mas você não está preparado.
O teu espírito não está preparado para receber. E quando ele se opor, você vai se assustar e ele vai se bancar de glórias e honras. E você vai falar verdadeiramente o que eu segui estava errado. Você vai negar a sua fé. Como muitos já negam, porque não querem conhecer a verdade. E a palavra continua a nos dizer: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo fala e diz o que Cristo falava. Você não lembra do que ele falou porque você não lembra. Você não sabe o que é o amor, o que é a misericórdia. Você quer pagar o mal com o mal. Você quer seguir a lei de Moisés, dente por dente, olho por olho. Mas Cristo disse: quando vos perseguires por causa do meu nome, tamanha é a tua glória e tamanha é a tua coroa. Mas você é crente e você diz: eu sou crente, mas não sou bobo, não aceito desaforo. Você é crente mesmo, porque você segue o pastor, porque o diabo é crente. O diabo crê em Deus, mas não respeita. O pastor crê em Deus, mas não respeita, porque não ensina o amor, não ensina a misericórdia, não ensina o reino, não ensina a graça. E você segue o pastor, porque aquele que segue Cristo é cristão, faz a vontade de Cristo e age como Cristo. Cristo jamais disse: eu sou crente e não vou aceitar que eles me crucificam. Cristo, ele disse: quando tentarem te julgar no cárcere, se entregue. Quando tentarem te matar, se entregue à morte. Bem-aventurado que perde a vida, porque encontrá-la-á. Mas perdido é aquele que quer encontrar sua vida e viver bem, porque a sua vida já foi perdida. E a palavra continua a nos dizer, versículo 6 de Tessalonicenses 2, capítulo 2. E agora, vós sabeis o que o detém? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que detém Satanás para não agir? Por enquanto é a fé. Por enquanto é a fé de alguns. Mas e quando todos perderem a fé? Porque hoje em dia os jovens não querem mais saber de Deus. E aqueles que têm fé, que são os idosos, os anciões, estão morrendo. E a geração que está vindo não mais querem ouvir Deus. Essa geração que está vindo não está sendo mais cheia do Espírito Santo. Elas estão aprendendo dentro dos templos religiosos a falar numa língua que não tem nada a ver com a língua dos anjos. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque falam engano. Os jovens não estão sentindo a presença do Espírito Santo dentro de si. Nem sabem o que é sentir isso. Porque só vivem no computador, só vivem em celular, só vivem na internet. Porque não compreendem a essência de sentir Deus dentro de você. Porque quando Deus manifesta dentro de você, o brilho de Deus reflete. E quando você fala em línguas, você compreende o que é ter o Espírito Santo dentro de você. A tua alegria não está nas drogas. A tua alegria não está na bebedeira. Não está na prostituição. A tua alegria tem que ser no regozijo do Espírito Santo dentro de nós. E quando nós recebemos isso, nós somos cheios da presença divina. E a palavra nos diz, porque já o mistério, versículo 7,
porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O Pai diz assim: a injustiça na terra está grande. E todos estão começando a se contaminar. A maioria dos pastores estão se contaminando com essa podridão que é esse sistema religioso corrompido. Mas o Pai diz: ainda há um que resiste e não se contamina com essa enfermidade fétida que destrói a alma e destrói o espírito. Ainda há um que resiste a esse sistema religioso corrompido. Mas antes que ele se corrompa, eu o retirarei da terra. Eu o arrancarei desse lugar. Porque aquele que prova no sangue a corrupção eclesiástica, ele não volta atrás. Porque a palavra de Deus diz: voltará o cachorro ao seu vômito? Mas o cachorro volta e come o vomitado que ele pôs para fora. A pessoa mesmo que se contamina depois de limpa. Quem está na luz, se for para a treva, difícil será dele voltar para a luz, porque a treva é boa. Até a treva te ensina a prostituir, a enganar, a beber, fumar, usar droga, mentir, enganar. Mas a luz te ensina a ser correto, afetuoso, amoroso, não se embriagar, não contaminar o teu templo, o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas isso não é anunciado na igreja. É anunciado, é campanha do amor, é campanha para arrumar emprego, é campanha para arrumar marido, é campanha para cura. Mas a palavra nos ensina a buscar primeiro a graça de Deus, o reino dos céus e sua justiça. Mas ninguém quer buscar a justiça de Deus. E depois reclamam quando estão sendo acusados de algo, quando estão sendo punidos de algo. E se revoltam e dizem que é Satanás, mas não é Satanás te punindo, Satanás não pune ninguém. Muito pelo contrário, se você estiver no erro, Satanás vai amar e vai te abençoar daquele erro que você está. Satanás não pune. Quem te pune é Deus, para que você acorde dos seus maus caminhos e volte para o caminho que você estava. Mas a verdade foi retirada. Você se deixou levar pela epístola, pela palavra da Bíblia que o pastor pregou para você, não a palavra de Deus que você deveria ouvir. E quando você ouve a verdade como essa que eu vos anuncio, você diz que eu sou herege. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o nosso Machia desfará pelo sopro de tua boca, e aniquilará pelo esplendor da tua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígio de mentira. Por que Cristo vai voltar? Por quê? Porque Satanás já contaminou o mundo todo. Já contaminou você que se diz crente. Porque você realmente é crente. Você não é cristão. Porque cristão ouve a Cristo. Crente ouve Satanás, que é aquele que está no altar pregando para você e se diz pastor. Você sabe qual é a diferença de crente e cristão? Crente crê em Deus,
sabe o poder de Deus, mas não obedece a Deus, não segue a Deus. Cristão sabe quem é Deus, sabe quem é Cristo, o sacrifício que Cristo fez e aquilo que Ele nos ensinou, que é ter misericórdia, ter fé, acreditar em Deus, não olhar para o mundo à sua volta, não olhar para as trevas que te envolvem, mas olhar para a luz que te guia. Este é cristão. Mas eu posso contar nos dedos da mão de toda a população mundial a quantidade de cristão que existe. Nos dedos da mão. Porque a maioria que diz que é cristão não tem compaixão, não tem misericórdia. Aí você diz, mas a maioria do povo mundial não é cristão? Eu estou falando dos que estão dentro da igreja, que se diz crente, porque são crentes, não são cristãos. Porque os que estão no mundo, como você mesmo diz, agem como cristão muito mais do que você. Quando se pede ajuda, o cristão vira a cara. Mas os que estão no mundo estendem a mão. Quando você vê alguém passando fome, o cristão passa de largo. Mas o que está no mundo, conhecido pela Bíblia como samaritano, bom samaritano, vai lá e ajuda. Mas o cristão, levita, que querem louvar a Deus e dizer que ele adora a Deus, vira a cara e passa para o outro lado. Aquele que deveria ajudar o faminto e a viúva e o órfão, que se denomina pastor, que naquele tempo se chamava sacerdote, atravessa a rua e passa para o outro caminho para não ver, porque se ver ele terá que ajudar. Mas ele não quer ajudar. Como diz aqui no versículo 9, a volta de Cristo será porque Satanás está agindo no coração da igreja. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Você não recebe a palavra de amor. Dentro da igreja o pai diz assim, você tem que ser dizimista, o pai não, o pastor, diz assim, você tem que ser dizimista e ofertante, porque está escrito, todavia, todos vós me roubastes, vós e todas as nações. Aí o pastor diz, olha, Deus está falando para você que não é dizimista e ofertante. Mas ele não diz que o dízimo e a oferta é para alimentar a viúva e os órfãos. E o pai diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, provai-me nisso, se eu não abrir as comportas dos céus e não derramar bênção sem medida. E qual é a casa do tesouro? É o altar? É o altar? O pai não habita em templo? Então não é o altar, é o teu próximo. Trazei todo o dízimo ao teu próximo, ao faminto, à viúva, ao órfão, aquele que estão debaixo de marquise. Pega seu dízimo e alimente uma pessoa faminta para você ver se as comportas do céu não serão abertas sobre a sua vida. Pega seu dízimo e tua oferta e alimente quem está com fome, para você ver se os céus não vão se abrir sobre você. Mas você diz, não vou dar para ninguém, eu vou dar para o altar. Porque é ali que Deus está, Deus não está aqui. Deus está onde estiverem dois ou mais conversando sobre Ele. Deus não habita em templo, Deus habita em mim, em você. Então qual que é o altar de Deus? Aí os pastores dizem que você não é dizimista e que você vai para o inferno. Agora pergunta para o seu pastor, pastor, eu entreguei o dízimo no altar. O senhor entregou para Deus? Pergunta para o seu pastor. E você vai ver a resposta dele. Ele mandou usar ao meu bem-querer. E o bem-querer dele é para ele. Comprar fazenda, carro, aviões.
Aí ele disse, é porque eu tenho que andar pelo mundo pregando o evangelho. Cristo andava pelo mundo, por todos os lugares a pé. Ele andava a pé. Ah, mas o dízimo e a oferta, a gente tem que pagar o aluguel, pagar a luz, a água. Deus não mandou você montar templo. Deus mandou você ir e anunciar. Mas inventaram o templo religioso. Aí você vai dizer, mas o senhor não tem um templo religioso? Não. Esse templo religioso que você está vendo aí, do outro lado da tela, é minha casa. É minha sala. Ah, mas o senhor não recolhe dízimo e oferta? Não. A todo membro que aqui entra, eu falo para ele, converte o seu dízimo e a sua oferta em cesta básica que alimenta quem está precisando. Muitos que estavam aqui não aceitou e disse que eu não sou de Deus e saiu, foi para outra denominação. Sabe por quê? Porque não quis conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade vos libertará. Segunda Tessalonicenses capítulo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Você está entendendo? Você só vai crer na mentira se o seu coração já é dado a falar mentira, a defamar, a gloriar. Porque quando você sobe no altar e diz que é profeta de Deus, fala nessas línguas que não é língua de Deus, você já está enganando. Então Deus leva você a cometer erro porque você não quer aceitar a verdade. Você se acha muito sábio, mas não quer aceitar a verdade. A verdade é a misericórdia, o amor ao próximo. E isso não é pregado dentro dos templos religiosos. Aí fala, na minha igreja prega. Você fala, se você ama seu próximo, traz o próximo cá para dentro da igreja. Amar o próximo não é trazer ele para dentro da igreja. Não é querer salvar ele. É levar resposta aos problemas dele. É levar uma solução quando ele está faminto, te pede ajuda e você não ajuda. Amar o próximo é tentar fazer o máximo para ajudar o necessitado. Mas você acha que amar o próximo é trazer ele para a igreja. Você não está amando, você está levando ele para a desgraça, para o buraco. Por quê? Porque o próximo está na miséria. Você leva ele para a igreja e o pastor rouba, furta, migra, como o devorador que a Bíblia diz. Aí você diz, eu estou se levantando contra o pastor? Não, a Bíblia se levanta contra os próprios pastores. Porque em todo o contexto bíblico, a Bíblia diz, ai dos pastores que enganam meu rebanho. Ainda diz mais, vós pastores que também são ovelhas, você é ovelha gorda, pastor, que ao beber da água pura, você sapateia para sujar, para que as ovelhas magras venham e bebam da água barrenta. Não é isso que o pastor faz? Ainda diz mais, pastores, vós que sois as ovelhas gordas, vá para o pasto e come as ervas, o mato mais denso, mais fresquinho, mais novo, e deixa o mato velho, ressequido para que o povo, o meu rebanho, coma. É isso que os pastores fazem com o rebanho de Deus. E não tem misericórdia. Não adianta falar que eles têm misericórdia, que eles pensam, porque a Bíblia fala, ai de vós, pastores, que deitam na tua cama e à noite planeja roubar o meu rebanho. E quando ele chega no templo, ele diz, essa madrugada o Espírito Santo me acordou e mandou fazer uma campanha para abençoar vocês. Blasfemos, hereges,
Vós que colocam o Espírito Santo na tua maldade, ai de vós que blasfema contra o Espírito Santo. Tamanho é o buraco do qual vós entreis. Versículo 12, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdadeira palavra, que é a verdade, antes tiraram prazer na iniquidade. O Pai diz: você não quis ouvir a verdade e preferiu seguir os devassos, os depravados da palavra, os que corromperam o evangelho do reino, os que dizem que Deus é cruel, que vai te punir por você não ser dizimista e ofertante, os que dizem que Deus é cruel por você não estar dentro de um templo religioso e se afastar porque viu coisas erradas e você acreditou. Porque Deus não habita dentro desse templo, Ele habita em você. Você agora está dentro da tua casa, ouvindo essa palavra. Você não está sendo alimentado pelo pão da vida? É necessário que você esteja num templo? É necessário que você seja fiel à verdade. Porque o Pai diz: a verdade está sendo propagada, mas eles preferem a mentira. A verdade desceu da glória, vos anunciou o evangelho, mas você preferiu a mentira. Moisés, que criou leis que não é a lei de Deus, mas você prefere seguir o Velho Testamento do que o Novo. Mas você segue o Velho no que você quer, porque no Velho Testamento a palavra diz, não a de Deus, a de Moisés: se seu filho for gay, leve ele para a praça e chama o povo para apedrejar ele. Este é o Velho. Mas aí você fala: não, mas Cristo manda amar. Aí você vem para o Novo. Na hora do amor é para o Novo, na hora de roubar é para o Velho. Cristo chegou para aquele homem e disse assim: você quer entrar no reino dos céus? Venda tudo que tem e divida com o pobre. Aquele homem entristeceu, saiu, não quis entrar no reino dos céus. Os pastores que dizem que é de Deus, Cristo fala para ele: alimente as viúvas e os órfãos. Ele fala: que loucura é essa? Eu vou me enriquecer, comprar fazenda, jatinho? Para pregar a verdade, tem que ter conhecimento da verdade. Para pregar a verdade, tem que ter intimidade com o dono da verdade. Para pregar a verdade, tem que ter temor daquele que ensina a verdade. Mas você prefere o engano. Prefere ouvir o coxo, que não sabe por onde anda. Você prefere ouvir o cego, que não sabe por onde vai. Você prefere ouvir o surdo, que não ouve a Deus. Você já viu aquele emoji dos macaquinhos? Não quero ver, não quero ouvir e não quero falar. Você vê a verdade, mas não quer pronunciar a verdade. Você ouve a verdade, mas não quer acreditar na verdade. E você conhece a verdade, mas não quer propagar com medo de ser punido por Deus.
Acorda, igreja. O mundo está num caos. Tudo está nos mostrando a verdadeira face de Cristo e que Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo. Mas você ainda não viu Cristo, porque está cego. Está idolatrando pastor e denominação. Você tem que aprender a ser mais humano. Você tem que aprender a ser gente. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que ainda não compartilhou, compartilhe. Você que não deixou seu like, deixe seu like, faça seu comentário, faça pergunta. Eu estou aqui para responder e esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pessoa ser cristão, ela não está presa, ela está livre. Eu posso roubar, matar, enganar, mas me convém fazer isso? Não. Mas eu posso fazer? Posso. Deus vai me punir por isso? Aí eu posso disser, vai, eu estarei mentindo. Se eu disser não, estarei mentindo. Porque eu não conheço o coração de Deus. Eu não conheço a mente de Deus. Deus não se revelou a mim, Ele se revelou ao Filho. E o Filho se revelou a nós. Mas o Filho nos revelou Deus como amor, que não se compraz na morte de ninguém. E é esse Deus que eu sirvo, o Deus de amor, da misericórdia. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?